Bom dia, bom dia. Nossa reflexão hoje é no Salmo 102, que diz assim: Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que estabeleça o seu povo e reduza a sua terra. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se apegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Então, olha só como era que estava aqui o salmista. O salmista, ele estava angustiado. Assim somos nós. Há momentos em nossas vidas que ficamos angustiadas, que não temos força, mas o Senhor é a nossa força. Aqui você observa que o salmista ele está orando a Deus para que Deus venha olhar para a angústia dele. Ele estava muito angustiado, pedindo para que o Senhor não o esquecesse dele. Ele diz que os ossos dele estavam apegados à sua pele, em virtude do gemer doloroso dele. E ele diz mais: sou semelhante ao pelicano, no deserto sou como um mocho nas solidões. Velo seu como o pardal, solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Então, olha só. Muitos são os que nos amaldiçoam direto. Esse povo vive só... mas é bíblico. A palavra do Senhor, ela já diz. O Senhor, ele diz, no mundo tereis aflições. Ele não diz que aqui seria só de bênção, de paz, não. Porque ele também sofreu por nós. Qual pecado ele carregou? O nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele diz mais: pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrima a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levaste e me arremessaste. Os meus dias estão como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Então, o salmista, ele era um homem como outro qualquer, cheio de pecado. Então, enquanto você conhecer a história, lê a Bíblia para você conhecer a história de Davi. Davi era um homem que ele pecou, ele era um homem temente a Deus, mas ele pecava também porque é ser humano, é carne. Por isso que nós temos que vigiar, temos que estar atento na meditação da palavra, não esquecer de fazer o nosso devocional. Porque as adversidades, as tribulações são muitas, mas Cristo está no controle das nossas vidas. É Ele que luta as nossas guerras. A nossa vitória vem do Senhor Jesus. Ele diz mais: tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado, e não desprezar a sua oração. O Senhor, ele nunca despreza a nossa oração. Nós é que somos negligentes e falhos, e deixamos de fazer aquilo que nos dá vitória, que é a oração. Eu também falo isso comigo também. Eu também estou incluída nesse contexto. Nós temos que buscar mais, nós temos que orar mais. Estarmos preparados porque o mundo está cheio os olhos estão voltados para aqueles que servem ao Senhor.
E você vê que a todo minuto tem pessoas sendo esbofeteadas, sendo espancadas, em outros países até morta pelo nome de Cristo. Porque ele disse, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, pelo meu nome sereis mortos todo dia. Tem aquele que é morto todo dia por palavras, por xingamentos, mas aqueles que são mortos fisicamente, aqueles que não aceitam ouvir a voz do Espírito. Você vê direto aí nas grandes capitais do Brasil, pessoas que estão pregando a palavra e aqueles que, os discípulos de Satanás passam e começam a bater naquela pessoa. Eles não olham quem é, se é idoso, se é mulher, eles batem, porque o inimigo ele não quer que a palavra do Senhor seja levada, mas ela será levada a todas as nações. Ninguém ficará sem ouvir a palavra do Senhor. Porque os missionários estão aí, entregando sua vida todo dia para levar a semente do Evangelho. O tempo de compadecer-se de Sião. Ele diz assim, toda a igreja cristã deveria ser bastante assídua em oração e desejar sempre que a unção do santo descanse sobre o nosso coração, que o reino de Cristo venha e a vontade dele seja feita tanto na terra como no céu. Olha só. Há tempos em que Deus parece compadecer-se de Sião, quando grandes movimentos ocorrem dentro da igreja. Avivamentos nascem, homens crescem abençoados por Deus. Momentos que são para nós como um entroando de marcha pelos campos das amoreiras. Neles devemos ser duplamente assíduos em oração, duplamente sinceros, colocando-nos diante do trono mais do que estamos acostumados a fazer. Essa é a época em que nos demanda orações especiais e extraordinárias. Quem escreveu esse texto foi Charles Randall Spurgeon, missionário do século XX. Então, olhe só, é a oração. A chave para tudo é a oração. Para que nós estejamos fortalecidos, é a oração. Quer conhecer mais sobre a história dos patriarcas? Tire um tempo para você ler a Bíblia, para você aprender mais que a Bíblia é o nosso manual de vida. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida seja alcançada com a mensagem de salvação.